Fabiana, gostaria de saber quem é médio. Pode namorar um dia depois da gira, ou seja, 24 horas após a gira? Vamos lá. Essa pergunta aí da Fabiana é mais do que importante, muito mais do que interessante. Quando ela pergunta namorar, gente, antes da gira, 24 horas antes da gira, a gente está falando de ter relações sexuais, tá? E quando eu tô falando de ter relações sexuais, pessoal, eu tô falando aqui de todo o ato sexual, tá ok? Eu tô falando de todo o ato aí sexual. O que que acontece? O correto, tá? Que é o tempo mínimo, deixando claro o tempo mínimo aí, é que você fique no mínimo 6 horas antes, né, da gira, 6 horas antes dos trabalhos espirituais, sem ter ali um contato sexual, seja casado, namorando, enfim, 6 horas antes, tá ok? Eu aconselhava aí. Se você vai pra gira, coloque assim, ó, 6 horas antes, no mínimo, sem beber, sem uso de entorpecentes, uso de drogas, uso de remédios também, de preferência, sem o consumo de bebida alcoólica e, é claro, sem o ato sexual. De preferência também sem brigas e sem discussões, sem ficar muito estressado, 6 horas antes é o mínimo. Vai depender muito do que você for fazer também, porque tem essa questão. Às vezes você vai para o terreiro para fazer uma determinada obrigação. Vamos dar um exemplo, aí eu vou no terreiro, vou fazer um amaci hoje. Hoje eu vou fazer um amaci. Hoje eu vou fazer um bori. Hoje eu vou fazer um ebó. Hoje é a minha feitura de santo. Hoje é a minha camarinha. Então, dependendo do que você venha a fazer, aí é claro que esse preceito ele pode ser mais longo. Isso vai depender muito da doutrina que você esteja seguindo, tá? Vamos dar um exemplo aqui só para vocês terem noção. Vou fazer ali um sacudimento. O sacudimento é uma limpeza um pouco mais densa, tá? Dependendo de qual tipo de sacudimento você venha fazer, pode ser que antes desse processo, antes dessa ritualística, você tem que ficar 3 dias sem um ato sexual, ou 3 dias sem comer carne vermelha, né? Isso vai depender muito daquilo que você venha a fazer, dependendo também muito da doutrina e da casa onde você segue. Agora, antes da gira, o mínimo é 6 horas, mas também existe alguns terreiros, algumas casas, alguns pais de santo que colocam esse tempo um pouco mais extenso. Exemplo, tem terreiros que falam que é necessário ficar 12 horas em penitência, né? Em preceito, 12 horas sem bebida alcoólica, enfim, 12 horas sem o ato sexual. Tem terreiros que falam até 24 horas antes. Isso vai depender muito da doutrina. No Verdopatrique, 6 horas antes no mínimo, tá? 6 horas antes no mínimo. Ah, faz 3 horas que eu tive relação sexual. Há 3 horas atrás eu tava bebendo. Então, infelizmente, você não pode ir entrar pra gira, pra corrente, porque você tá com influência de uma outra energia. Tá certo? Deu pra entender essa parte aí, né? Espero que sim, tá? Essa parte, né? E, é claro, se ficou dúvida, deixe nos comentários aí, tá certo?